Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Podeis assentar. Eu quero iniciar, se Deus assim nos permitir, uma série de mensagens acerca da carta de Paulo aos Romanos. Eu mandei lá no grupo da igreja, que hoje nós iríamos iniciar, eu botei lá, carta aos Romanos. O que está escrito lá na foto? Vocês chegaram a verificar? Uma carta para o nosso tempo. Tudo que foi escrito na antiguidade ainda está atual e valendo para o nosso tempo. Eu já falei aqui algumas vezes que a carta aos Romanos é uma carta especial para mim. Para mim é a melhor carta do Novo Testamento. Para outras pessoas também ao longo dos séculos que estudaram a Bíblia também, quando a igreja ela se desviou dos caminhos do Senhor, foi através da leitura da carta aos Romanos que ela emergiu novamente através da Reforma Protestante. Quando Martim Lutero lê lá que o justo vai viver pela fé, ele entende e faz aquelas 95 teses. A partir dali a igreja então começa o seu retorno às Sagradas Escrituras. Mas quem escreveu a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo. Quando? Em que ano? Mais ou menos ali 53 a 57 depois de Cristo. Aonde ele estava? Paulo, no capítulo 15, lá quando você pula lá para o finalzinho já de Romanos, vai mostrar aonde ele estava. Paulo estava em Corinto, ele estava ali arrecadando uma grande oferta para ajudar a igreja em Jerusalém, que estava passando por dificuldades. Então Paulo, no seu relacionamento com as demais igrejas, ele começa a fazer essa arrecadação, e ele fala no capítulo 15, olha, eu estou indo a Jerusalém, porque aqui nesse lugar onde eu estou, eu já cumpri a minha missão, eu já preguei aonde eu tinha que pregar, em todas as cidades, vielas da redondeza que eu já preguei. Então agora eu quero ir para a Espanha, mas eu vou passar por aí, por Roma. Há quem diga que a igreja de Roma, ela foi fundada por Pedro, né? A igreja católica, ela acredita disso. Porém, não tem bases históricas para provar que Pedro fundou a igreja de Roma. O único fato histórico que existe é que Pedro foi martirizado lá. Então, o mais provável que os historiadores acreditam é que as pessoas que estavam lá no Pentecoste, a partir daquele recebimento
do Espírito Santo, elas vieram retornando para as suas cidades, e ali, por conta do impacto que o Espírito Santo causou na vida daquelas pessoas, elas vieram então evangelizando e fizeram até o trabalho dos apóstolos, que foi evangelizar aquela cidade e criar uma igreja ali. E assim a igreja de Roma, ela começa a crescer. E Paulo, ele escreve essa carta primeiramente para poder ele esclarecer algumas coisas para os romanos daquela igreja. Porque, como todos nós sabemos, no livro de Atos apresenta Paulo como um fariseu ferrenho, aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha cartas para poder matar. Mas quando ele está no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Deus que vai mudar totalmente a sua vida. Ele tem um encontro ali com Jesus, e Jesus o resgata, chama ele, e assim ele começa a sua jornada. Porém, mesmo ele aceitando a Jesus, passando a então fazer a vontade do grande mestre, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que ele realmente mudou? Então, Paulo, ele escreve a carta aos romanos para poder esclarecer essas coisas. Ele tinha chegado ao ouvido dele que lá nos Romanos alguém estava questionando o seu ensinamento acerca da fé. Então, como toda pessoa que quando quer se aproximar de outra, ele não chega metendo o pé na porta, mas sim elogiando as qualidades daquela pessoa, querendo um relacionamento com ela, ele inicia a carta dele se aproximando dos romanos. Como ele diz aqui, no versículo 7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Se possível, deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai bater todos os versículos de Romanos capítulo 1. Tá? Então, nessa pequena introdução aqui da carta, ele já começa elogiando a fé que havia nos romanos. Ninguém estava ali para poder instruir aquelas pessoas. Nenhum discípulo tinha chegado lá, nenhum apóstolo tinha chegado naquela igreja para poder instruir aquelas pessoas. Mas a fé daquelas pessoas era tão grande que estava correndo por todo o mundo da época. Era uma igreja que ela estava se tornando relevante pelas suas ações, pelas suas crenças, pelos seus atos do Espírito Santo, também pela capacidade missionária. Aquela cidade ali, ela estava se tornando um polo exportador de missionários. Tamanha era a importância daquela cidade. Paulo, como todo estrategista, ele entende que aquela cidade ali, ela tem que se tornar um quartel-general. Então ele começa a querer instruir aquele povo ali acerca da sua fé, e diferentemente das outras cartas, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele escreve aquela carta ali para poder tratar de problemas da igreja. Corinto era uma igreja que possuía tudo. Todos os dons espirituais que nós temos hoje ainda vigente, todos os aparatos de ministério, Corinto tinha. Porém, era uma igreja carnal. Então Paulo precisou escrever aquela carta ali para corrigir a igreja. Aqui não. Em Romanos, Paulo ele quer fazer uma defesa da fé. É por isso que um pouquinho mais para frente ele já vai falar assim: o justo vai viver pela fé. Só que ele, apesar de ele iniciar ali a sua carta querendo se aproximar do povo, exaltando a fé que aquele povo possuía, ele já fala: olha, eu quero muito estar com vocês. Eu quis muito estar com vocês antes. Ele fala isso no versículo 11: porque desejo vos ver,
para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Só que ele fala que por muitas vezes ele foi impedido. Então ele está falando assim: ei, romanos, eu quero estar com vocês, só que o meu trabalho, o Espírito Santo me impede às vezes de eu ir ter com vocês, por isso que eu não fui antes. Então agora eu estou escrevendo essa carta para que vocês se sintam, enfim, acolhidos de mim e escutem da minha boca aquilo que eu penso acerca do Evangelho, não o que vocês começaram a ouvir de mim. O versículo 1 que nós lemos, ele inicia assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo. Era a principal característica, era a sua saudação aos cristãos, servo de Jesus. Hoje, tem muita gente, é só você olhar pela internet, tem muita gente que liga para o título. Se você não chamar tal pessoa de pastor, se você não chamar aquela pessoa de reverendo, se você não chamar tal pessoa de bispo, apóstolo, daqui a pouco vão estar sendo consagrados a arcanjo, mas a pessoa ela quer ser tratada pelo título. E Paulo ele já inicia falando: olha, eu sou apóstolo, mas antes eu sou servo de Jesus. É a principal característica que tem que haver em nós. Eu e você, nós somos servos do Senhor Jesus. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos escravos da orelha furada. Nós lemos isso recentemente. Era uma lei lá judaica, quando a pessoa ela era escravo, determinado tempo ela deveria ser liberta, mas se aquele escravo gostasse tanto do seu senhor, pelo tratamento que ele fez durante o tempo que ele se tornou escravo, ele se ofereceu: olha, eu quero continuar lhe servindo por toda a minha vida. E ele ia e furava a sua orelha. Eu e você, nós, quando levantamos a mão para o Senhor Jesus, nós nos tornamos servos dele e falamos para ele: Senhor, eu quero te servir por toda a minha vida. Faça em mim e através de mim. Usa a minha vida para ganhar outras vidas. Paulo, ele exemplifica isso e assim como ele diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós temos que imitá-lo, porque este é o maior exemplo. Por isso que ele inicia: servo de Cristo. E depois ele vai para o título: eu sou chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Cristo. Ele era apóstolo, ele era plantador de igreja, ele tinha encontrado com Jesus, Jesus o tinha chamado pessoalmente para realizar esta grande obra. Separado, ou seja, ele foi realmente separado, ele era fariseu. A palavra fariseu significa separado. Era um grupo que vivia o quê? Separado ali dos demais israelitas. Eles se achavam detentores ali de todo o conhecimento, eles se achavam detentores da lei, aqueles que cumpriam totalmente a lei. Então ele faz esse pequeno trocadilho: olha, agora eu sou separado. Todos iriam entender que ele estava falando dessa separação. Agora, antes eu era fariseu, eu era separado de vocês, mas agora que eu sou servo de Jesus, eu sou separado. E você pode dizer isso também: eu sou separado para o Evangelho de Deus. Você foi separado para pregar o Evangelho de Deus. É para isso que você está aqui. É para isso que você aceitou a Jesus. Nós não fomos salvos apenas para estar aqui dentro. Aqui dentro a gente recarrega a bateria, aqui dentro a gente aprende como hoje, para que quando a gente esteja lá fora, a gente esteja separado do mundo, mas pregando o Evangelho a todos que querem ouvir, e até aqueles que não querem ouvir. Porque você prega e a pessoa aceita se quiser ou não, mas a sua função é pregar o Evangelho.
Amém? Então vamos lá. Como eu falei na pequena introdução dessa carta, ele tinha esse grande interesse pelos romanos. E ele começa a falar assim, lá no versículo 14. Não, no versículo 12, olha o que ele fala. Isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto a minha. Paulo aqui ele está falando o quê? Do culto. Quando a gente vem ao culto, é para quê? É para que você seja edificado através da vida do seu irmão. Ele está falando assim, olha, romanos, eu tenho algo para passar para vocês, algo que eu recebi do Senhor, mas eu também quero receber de vocês algo. Vai ser uma troca mútua de experiência. Eu posso passar para vocês acerca da salvação, como ele vai explanar ali durante a sua carta. Eu posso passar para vocês acerca do poder do Evangelho. Eu posso passar para vocês acerca do pecado, o que Deus fez, o que Deus faz com o pecador. E vocês podem me instruir em alguma coisa acerca da fé de vocês, essa fé que todo mundo está comentando. Eu quero vê-la na prática, eu quero sentir essa fé na prática. Talvez a fé de vocês seja tão grande que vai aumentar a minha fé. E isso acontece comigo e com você quando a gente vem para a igreja. Tem dias que você vem para a igreja arrastado, tem dia que você vem para a igreja tinindo, feliz, entra aqui pujante, dando glória a Deus, até quando não é para dar glória, o culto nem iniciou ainda, mas você já está dando glória a Deus. Mas tem dia que você vem arrastado, você chega ali, senta no canto e você não quer falar com ninguém, você quer só ouvir a voz de Deus. Mas quando você chega aqui e alguém no púlpito sobe e conta uma bênção, que foi abençoado nisso ou naquilo, a tua fé, ela é aumentada. Você sai daqui edificado, você sai daqui consolado, você sai daqui confrontado, porque às vezes, como eu disse, você chega aqui meio tristonho, mas você ouve uma palavra que vai te confrontar, e não é para você estar triste. Essa tristeza não é comparada à glória que você vai receber no céu. Então essa é a troca de experiência que Paulo queria fazer com aquele povo. Tudo é troca de experiência. Ninguém sabe tudo. Vocês têm algo para me ensinar, assim como eu sempre me proponho a ensinar algumas coisas a vocês. E isso era um desejo de Paulo. Olha só, verso 10. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Você tem que orar pelos que são daqui. Tem que orar para que eles venham para a igreja para ouvir a boa mensagem. Aquela pessoa que você percebeu que ela está faltando muito, vem um culto sim, um outro não, e não tem motivo, ore para que ela venha, faça uma visita, para que ela enfim possa trocar experiência conosco, a fim de aumentar a sua fé. Jonatas, qual é o tema da carta? Toda carta tem um tema, não é? Todo escrito tem um tema. Tudo que foi escrito tem um tema central, e dali vai partir todos os outros ensinamentos. Vamos dar um salto lá no versículo 16. O que diz aí? Isso aí. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então a primeira coisa que ele fala é: olha, eu não tenho vergonha daquilo que eu recebi. E você, cristão, aqui da Assembleia de Deus e Ministério Logos, a você que está me ouvindo e se diz cristão, você não pode ter vergonha de professar a sua fé. É isso que ele fala para aquele povo: olha, eu não me envergonho daquilo que eu recebi. Eu não me envergonho do evangelho que eu ouvi do próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque é poder. É o poder de Deus para a salvação. Então, se você tem a fórmula mágica, você tem o antídoto para a doença, você tem um remédio que vai curar aquela pessoa, você tem a palavra que dá vida eterna, você não pode reter aquilo ali para você. Você não pode ver as pessoas indo para o buraco, doentes da alma, do espírito, indo para o inferno, se você tem a solução na sua mão e na sua boca, para mostrar para ela que ela está no caminho errado e que você possui a solução. Ela pode até questionar e falar: poxa, mas eu não consigo, como eu ouvi na sexta-feira, durante o culto lá no Jails. Eu conversei com o rapaz, ele olhou: eu não consigo, mas Paulo ele fala assim: olha, é poder de Deus, somente algo mais poderoso para nos resgatar. O evangelho, esse poder aqui é dunamis, dinamite. Dinamite serve para quê? Para estourar barragem, para quebrar grilhões, para quebrar correntes, para quebrar paredes. As paredes que aprisionam o homem, a corrente que aprisiona o homem. Somente o evangelho é poderoso o suficiente para destruir essas cadeias e libertar, resgatar o homem do seu pecado. Então é você que tem essa solução, é você que carrega esta dinamite. Mas, para que você possa usar esta dinamite com eficácia, você precisa conhecer o manual, você precisa conhecer a sua Bíblia. Ninguém aprende a mexer com dinamite de uma hora para outra. Faz um curso ali, olha na internet e tal, como armar e desarmar. Mas a Bíblia, para que você entenda e saiba manuseá-la, você precisa se debruçar, você precisa dedicar, ter tempo para ler ela, tempo para meditar nela. Não é só ler, você tem que mastigar. Poxa, por que Deus disse isso daqui? Por que Ele escreveu essa passagem aqui? O que Ele quer dizer com isso? Qual é a aplicação que eu tenho para a minha vida? Como eu posso trazer para os dias de hoje? Isso é meditar numa palavra. É você ler o texto, você tentar entender o texto, você tentar trazer para a sua vida. Primeiro a gente aplica a nossa vida. A Bíblia vai ser aplicada na vida dos outros, mas nós precisamos primeiramente aplicar a nossa vida. E quando Paulo entendeu isso daqui, ele que falou: eu não posso guardar isso daqui para mim. Eu não posso ter vergonha de pregar este evangelho. Se antes eu, como fariseu, eu era implacável, eu não aceitava outros assuntos, eu era perverso com a igreja, agora que eu conheço a verdade, eu serei da mesma forma implacável. Eu não vou me envergonhar desse novo ensinamento que eu vou estar trazendo, porque eu conheci que é poder, é salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que ele quer dizer com isso? Judeu, eles receberam a lei, receberam Jesus, receberam os ensinamentos, agora está para todo mundo, não existe mais distinção. Judeu está incluso, grego também está incluso, gentio, que somos nós, também
está incluso. Mas o que é salvação? Quem pode responder o que é salvação? Não é resgate? Não é resgatar alguém do perigo? A única fórmula, a única coisa que o homem precisa ter para ser salvo é, o que diz aí no mesmo versículo? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu posso falar aqui durante 3 horas. Você pode estar no evangelismo, pregando a palavra, usando o seu melhor sermão. Deus está ali te dando uma graça tremenda, mas se aquela pessoa, ela não crê que aquele evangelho é para ela, não vai surtir efeito nenhum. É o que João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, creu, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos aqueles que creem no seu Filho Jesus, eles passam a não perecer mais. Esse perecer aqui é no inferno. Eles passam a ter vida eterna. É por isso que Jesus ele fala: eu sou o único caminho, eu sou verdade e sou vida. Não tem outro meio. É o caminho que eu vou trilhar para chegar no céu. É a verdade que eu vou entender para chegar no céu. E quando eu chegar no céu, eu terei vida eterna. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: eu sou o caminho, verdade e vida. E todo aquele que nele crê. Domingo passado eu disse aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus tem que o quê? Crer que Ele existe. Então a principal coisa que o homem precisa possuir para que o Evangelho haja de maneira poderosa dentro dele é fé. Basta uma fagulha de fé. A pessoa, quando ela vem para Jesus, que ela vem totalmente sem força, como aquele jovem que aceitou Jesus sexta-feira, e nós temos que reforçar o convite, temos que passar lá na casa dele para trazê-lo para a igreja. Senão a chama que foi acendida sexta-feira, ela vai apagar. Foi feito ali a fagulha, tem que colocar lenha para continuar queimando. Essa semana nós lemos lá no livro de Levítico que toda manhã o sacerdote ele tinha que entrar no templo, ele ia lá no candelabro, aí ele limpava, tirava ali, botava a espevitadeira, retirava todo o resíduo, colocava óleo, colocava o pavio, ia aqui no pão, trocava o pão, ia ali no altar do incenso, trocava o incenso, para que aquele fogo nunca se apagasse. Porque se você deixar as escórias do mundo agarrar em você, se todos os dias você não pedir: Senhor, me limpa, enfia a espevitadeira em mim, retira todo o resíduo do pecado, coloca maná novo na minha vida, recebe as minhas orações, que é o altar do incenso, a nossa vida começa a definhar. Então, da mesma forma, esse novo convertido, nós precisamos ir lá na casa dele, para que a gente possa aumentar aquela fé, colocar lenha naquela fogueira, para que aquele coração continue queimando. E é assim que você vai se manter queimando por Jesus. Todos os dias você precisa se debruçar na palavra. É ela que vai te limpar, é ela que vai te alimentar, é ela que vai te ensinar a orar, como foi ensinado semana passada. Semana passada nós aprendemos aqui a lição acerca do Pai Nosso, os ensinamentos que a oração do Pai Nosso nos traz.
a forma como Deus deseja que nós elevemos a nossa oração. É por isso que muitas das vezes as nossas orações elas não são escutadas, porque a gente não sabe como chegar, não sabe como tratar, e foi tratado isso aqui na terça-feira passada. Aqueles que não estiveram aqui, é só assistir no canal da igreja, o culto de terça-feira passada, que tem lá a mensagem. Então, de todo aquele que nele crê, trata da universalidade. Todo mundo que crê nele está salvo. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Para salvar é todo mundo. Todo mundo pode ser salvo. Para se relacionar com ele, aí já é outros 500. Salvação, todo mundo. Relacionamento, aí Deus só se relaciona com aquele que quer relacionamento. Já disse isso aqui, vou repetir. Os níveis de relacionamento de Jesus: multidão, discípulos, os 3 e João. Quanto mais perto de Jesus, mais revelações nós temos. Quanto mais relacionamento com Jesus, mais instrução da palavra nós temos. Quanto mais intimidade com Jesus, mais oração nós temos, mais sensibilidade nós temos à voz do Espírito Santo. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, como foi a mensagem de domingo que eu preguei aqui domingo, mais nós sentimos e percebemos a presença dele. Quanto mais você estiver distante de Jesus, quanto mais você deixar de ler a sua Bíblia, quanto mais você deixar de jejuar, quanto mais você deixar de orar, mais distante você começa a ficar e mais insensível às coisas do reino e de Deus você começa a ficar. É por isso que, como eu disse domingo, tem gente que vem aqui no culto ou em outras igrejas e sai do mesmo jeito e acha que o culto foi frio, não ouviu a palavra, não ouviu a mensagem, mas Deus nem falou comigo, porque a pessoa estava ali desatenta. E outra coisa, olha o verso 17, por que ele vai pregar o evangelho, por que ele não se envergonha? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, quando você oferece o evangelho para uma pessoa, quando você consegue resgatar o homem do pecado, você está oferecendo para aquela pessoa justiça, porque nele se descobre. Nele quem? No evangelho. É nele que você oferece justiça para aquela pessoa. Quando nós estamos evangelizando uma pessoa, nós falamos para ela: olha, aceita Jesus. Jesus vai mudar a sua vida. Você vai ter os seus pecados perdoados. Você vai ser justificado diante de Deus. Enquanto você não receber o evangelho, enquanto você não receber a Cristo como seu Salvador, o seu pecado vai continuar sendo imputado em você. E um dia a conta vai chegar. Um pouquinho mais para frente, lá nos outros capítulos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado só recebe salário quem faz alguma coisa, não é assim? Você trabalha, você faz alguma coisa para poder receber algo em troca. A morte é o salário do pecado, porque o homem continua pecando, e uma hora a conta chega para ele. Mas aqueles que recebem o evangelho, que é poder de Deus, ele descobre justiça. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Ele passa a entender o quê? Poxa, quando eu estava lá no mundão, eu tinha até uma fé, mas eu não conhecia o Deus que essa pessoa está me apresentando. Esta fé aqui, o justo viverá pela fé.
é viver realmente. É viver acreditando, primeiro, que Jesus me salvou. Segundo, que Ele vai me livrar do pecado. Terceiro, que Ele vai me santificar. Quarto, que Ele vai me glorificar. Quinto, que Ele vai me levar para o céu, independentemente dos meus pecados a partir deste momento. Se eu não continuar pecando deliberadamente, a partir do momento em que eu aceito a Jesus, eu vou para o céu. Quando a trombeta tocar, eu vou ouvir, porque esse evangelho, ele vai ser tão poderoso que vai me resgatar. Nesse pequeno trecho ainda, ele faz esse paralelo. Ele faz um paralelo entre o cristão e o evangelho. Primeiro, vamos voltar agora um pouquinho lá no verso 14. Diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho em Roma. Ou seja, ele fala assim: eu sou devedor. É sua obrigação. Eu sou obrigado a pregar o evangelho. Eu estou devendo para vocês, mas eu vou aí pregar o evangelho. É seu dever pregar o evangelho. Então, quando você não prega o evangelho a alguém, quando você tem a oportunidade de pregar o evangelho e você se nega a pregar o evangelho que você recebeu, você é devedor daquela pessoa. Eu estou pronto. Ele fala isso mais o seguinte: eu estou pronto para pregar e anunciar o evangelho a vocês. É sua obrigação ser dedicado ao evangelho. Você precisa estar pronto, como Pedro fala. 1 Pedro 3,15. O que diz lá? Estejais preparados para responder a todos que questionam acerca da vossa esperança. Então, se você chega para alguém oferecendo Jesus, e aquela pessoa pergunta assim: e aí, qual é a garantia que você me dá? Como é que você vai responder? Aí você diz: não, peraí que eu vou mandar um zap para o pastor. Ou, olha, eu vou para casa estudar, aí semana que vem eu volto aqui para a gente debater. Você tem que estar preparado para responder, tem que estar na ponta da língua. Olha, por que você tem esperança? Olha, porque eu sei da onde Jesus me resgatou. Minha vida era assim, assado, cozido. Hoje eu estou melhor. Jesus me transformou, mudou a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha vida. Aí você começa a contar para ele: olha, eu era assim, eu fazia isso, hoje eu tenho uma vida melhor. Eu continuo tendo alguns problemas, é verdade, mas eu tenho uma paz dentro de mim que você não tem pelas coisas que você me falou. É isso que diferencia o cristão do não cristão. É a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa quando você precisar evangelizar. Já foi dito aqui neste púlpito que nós devemos pregar com as nossas palavras, com as nossas mãos, com o corpo, com a cara. As nossas atitudes diante da sociedade, elas demonstram muito mais do que as nossas palavras. Você evangeliza muito mais, principalmente aqueles que lhe conhecem, porque é muito fácil. Vou usar o mesmo exemplo aqui de sexta-feira. Foi eu e Neemias lá para a casa do Jailson. Falamos a mensagem, Neemias pregou. Alguém lá conhecia a gente? Não, mas conhece o Jailson. Então, se as pessoas que foram lá, foram porque ele convidou, acreditam no testemunho dele, viram a mudança que o evangelho fez na vida dele, da sua esposa, da sua filha. Isso é testemunho. Você prega muito mais com as suas ações do que com as suas palavras, mas você precisa estar pronto para pregar. E estar pronto exige dedicação. Quanto mais você se dedica a algo,
melhor você se torna naquilo. Vou falar aqui na nossa igreja nós temos 2 pedreiros e 1 pintor. Eu aposto que nesses 2 casos, os 2 pedreiros, quando foram levantar a primeira parede, saiu torta. O pintor que nós temos aqui, pintou de amarelo, pintou de azul. Por quê? Estava aprendendo, mas a partir do momento em que começou a se dedicar àquela profissão, vai se aperfeiçoando. E o evangelho é desta forma. Você gravou um versículo para evangelizar, começou a se dedicar ao evangelho, Deus vai te dar outros versículos para que enfim você possa convencer aquelas pessoas com outras passagens da Bíblia. Mas precisa haver dedicação. Se dedique ao evangelho. Segundo, a inspiração. Eu não me vergonho, como eu já bati um pouco nessa tecla. Paulo sabia da inspiração do texto sagrado. Se você não tiver, irmãos, convicção daquilo que você vai falar, se você não tiver convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não tiver convicção que a Bíblia é a que liberta o homem do pecado, se você não tiver convicção que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, você não vai conseguir convencer ninguém e você vai se envergonhar deste evangelho. Porque nem você acredita e você só pode falar daquilo que você acredita. Então, ele faz esse pequeno paralelo aqui no texto. Está falando aqui no ponto. Para a gente não se envergonhar, tem que conhecer. Quem não lê a Bíblia se sente envergonhado mesmo. Porque você não vai conseguir falar nada. A gente fez essa explanação até aqui o verso 17. Que Paulo ele faz todo esse contexto ali, se anuncia como apóstolo, agradece aos romanos, fala do motivo que ele quer ir lá, fala que ele quer aumentar a sua fé, conhecer a fé dos romanos. Ele expõe o evangelho e fala: olha, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Por quê? Primeiro, você apresenta o evangelho. Primeiro, você apresenta a solução, para depois começar a apontar o erro. Todas as vezes que você for evangelizar alguém, não adianta você chegar já metendo um dedo na cara dela e falar assim: olha, você tá errado, pô. Larga isso daí, você sabe que essa bebida vai te atrasar, vai encher o teu fígado de cirrose, ou você está fumando, está poluindo o ambiente, está perdendo o seu pulmão. Se você já chega atacando, qual é a tendência daquela pessoa? Se fechar. Ela não vai te ouvir mais, porque você já chegou metendo o pé na porta. Então Paulo ele faz essa pequena introdução, apresenta o evangelho agora para começar a decorrer acerca do pecado do homem. Ele faz uma virada radical no texto de Romanos capítulo 1. Verso 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Aqui Paulo começa já a falar da depravação
do homem. Paulo começa a falar o seguinte: olha, o homem, ele é depravado porque ele quer. O homem está desse jeito porque ele quer. Porque tudo que o homem precisa saber para conhecer a Deus, Deus já manifestou. Para a sua época, Paulo lhe apresenta o que tinha escrito, era o Velho Testamento. No Velho Testamento, Gênesis fala da criação de Deus. Êxodo fala do livramento do povo do Egito. Levítico fala de como Deus quer ser adorado. Deuteronômio, ali a repetição da lei. Então, tudo que o homem precisava saber para conhecer a Deus, Deus já tinha se manifestado através dos profetas e também em Cristo Jesus. Mas o homem, na dureza do seu coração, prefere fechar o seu olho a conhecer a Deus. Olha o versículo 20: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas para que fiquem inexcusáveis. Ou seja, quando Deus começar a derramar a sua ira, ou naquele grande dia, ou aqui mesmo, o homem, ele não vai poder chegar para Deus e falar assim: olha, eu não sabia que havia um evangelho, eu não sabia que havia um Deus, eu não sabia que havia algo do outro lado que poderia me salvar. Deus vai citar para ele Romanos capítulo 1. Oi, você pode até não ter escutado do evangelho de ninguém, mas a terra toda demonstra que há um Deus. A terra toda, a natureza mostra que há um Criador, alguém que vela pela sua criação, alguém que quis ser conhecido do homem, e você não conheceu porque você não procurou e não quis. É assim que Deus vai sentenciar aqueles que não acreditarem em Jesus, não foram justificados pelo sangue do Cordeiro, estão em pecado, vão morrer em pecado e vão ser lançados diretamente no inferno. É possível entender essa passagem como uma descrição do mundo gentílico contemporâneo em sua idolatria e iniquidade exagerada. Tudo que acontecia naquela época, hoje está do mesmo jeito. Tudo. O Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. Então, tudo que a gente está vendo hoje, depravação do homem, depravação da sociedade, depravação dos países, depravação na família, tudo já tinha. A imagem daquele mundo nós vamos transportar para os dias de hoje. Hoje já tem liberação de droga, hoje já tem a liberação através da música, das novelas, filmes de incesto, que era a depravação daquela época, de homossexualismo, que era a depravação daquela época. O texto vai falar disso. Ideologia de gênero, que quer forçar com que nós acreditemos de que o homem, ele não nasce com sexo definido. Esses dias eu vi um vídeo de um homem que ele achava, foi lá nos Estados Unidos, ele se acha que é um gato. E ele botou a orelha de gato, fez um nariz de gato, e ele falando lá diante de uma plateia, falando que ele tinha necessidades fisiológicas de gato. E a pessoa pergunta para ele: mas você afirma realmente que você nasceu no corpo errado? Ele: sim, eu era para ter nascido gato. Olha só como é que está a sociedade de hoje. É um reflexo de quê? Da depravação do homem. Todas as vezes, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais Deus o abandona para cometer os seus pecados. Hoje, com a tecnologia, a gente fica sabendo de tudo, mas naquela época já existiam esses tipos de coisas. A sociedade romana, a sociedade grega, ela era extremamente prostituta na palavra. Todos os imperadores, exceto Cláudio,
que é o imperador da carta aqui aos Romanos, eu esqueci de citar isso no início, eram homossexuais, somente Cláudio que não foi. Era a cultura da sua época, era algo entranhado, por isso que também Paulo ele inicia a sua carta tratando deste assunto, porque ele ouviu da fé daqueles romanos, mas ele já já quis tratar desse assunto. Olha, o principal motivo de Roma ser tão depravada é isso, é a sociedade que vocês estão vivendo, mas eu me alegro porque a fé de vocês tem transformado essas pessoas que estão ao seu redor. É assim que nós temos que ser, nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Deus se revelou ao homem de várias formas e mesmo assim muitos não deram crédito a tal revelação. A ira divina é Deus desistindo do homem em consequência de sua rebelião e maus tratos. Por isso que Paulo ele fala um pouquinho mais para frente, porque Deus os abandonou. Ou seja, ele falou assim: olha, você não quer ouvir, você não quer acreditar em mim, eu vou deixar você cometer o que você tiver que cometer. Faça a partir de agora o que você tiver que fazer. A gente não fala isso às vezes para o nosso filho: olha, sua cabeça é sua sentença. Faça o que você tiver que fazer, mas aceite também o resultado, aceite a consequência daquele ato que você vai fazer. E a primeira depravação que ele começa a comentar, que vai estar ali do verso 20 ao 23 ao 21, que a gente já leu 20. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem incorruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. A primeira depravação que Paulo quer tratar é a depravação religiosa. Antes do homem começar a se depravar moralmente, você vai ver que ele vai se degradar religiosamente. Quando nós vemos alguém que se desvia da casa do Senhor, primeiro ele sai daqui de dentro, primeiro ele abandona o evangelho, para depois começar a fazer as coisas que ele vai fazer aí pelo mundo afora. E Paulo ele fala no versículo 21, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Ou seja, aquelas pessoas ouviram falar de Deus, conheciam a Deus, mas mesmo assim elas não deram a devida glória a Deus. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Passaram a acreditar mais no homem, que é os versículos seguintes. Passaram a acreditar mais na parte corruptível, no homem que ele é corruptível, deixaram acreditar no celestial, passaram a acreditar em imagens, como ele fala aqui, de aves e répteis. Não foi isso que aconteceu lá com o povo de Israel? Moisés subiu para receber os mandamentos de Deus. Moisés foi se aproximar de Deus para tentar aproximar o povo ainda mais, mas foi só ficar um pouquinho longe de Deus, da religião judaica, que eles já começaram a fazer ídolos para si. Repito, todas as vezes que o homem ele começa a se afastar de Deus, há um buraco dentro de você e de mim, que precisa ser sempre preenchido. Quando o homem ele abandona a Deus, aquele buraco ele vai ser preenchido por outras coisas, e as outras coisas é a depravação moral, que vai estar do versículo 24 ao 32, que é bem conhecido da igreja. Eu vou ler só o 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si,
pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. 26, porque Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, esse buraco que o homem possui dentro de si, ele precisa ser suprido. Há um estudo que mostra que no nosso DNA existe um gene responsável pela adoração, responsável por adorar algo superior a nós. Quando o homem não preenche esse sentimento com Deus, ele passa a preencher através de drogas, de sexo e outras depravações que nós conhecemos aí. No filme que nós assistimos, eu assisti um filme lá em casa chamado Uma Vida com um Propósito. É uma menina que ela resolve usar a sua vida para pregar a palavra de Deus no colégio onde ela estuda. E ela tem uma colega que vai para as festas e aquela menina fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Ela tem um vazio dentro de si que ela não consegue preencher. E em dado momento no filme, aquela menina conversa com ela e no final ela até se converte. Mas o filme demonstra o que a falta de Deus faz na vida da pessoa. Ela fica ali se prostituindo por conta dessa falta de contato com Deus. Então a depravação moral, ela sempre vai vir após a depravação religiosa. Amém? Até aqui? Podemos continuar? Tenho mais 5 minutos. Do versículo 24 ao 25, ele vai tratar, aprofundando um pouquinho mais do que nesse texto que a gente leu, do 24 ao 25. Primeiro ele vai tratar da sensualidade. E essa sensualidade não é só de sedução sexual, mas a sensualidade que o homem tem, ele é seduzido pelas coisas do mundo. No versículo 26 ao 27, que foi o que a gente começou a ler, vai tratar da perversão do homem. Ele foi seduzido pelas coisas do mundo. A partir do momento que ele é captado pelo mundo, ele começa, enfim, a praticar as coisas que o mundo exige que ele pratique. Nós temos aquele caso daquela cantora Daniela Mercury, e ela foi casada por muito tempo com um homem. Há alguns relatos que dizem que agora ela é casada com uma mulher, porque o guia dela pediu isso a ela. Ou seja, quem está no mundo paga caro. Uma hora a conta ela chega, porque a perversão ela precisa entranhar no homem que ele está no mundo. Do verso 28 ao 32, vai tratar acerca da vida antissocial que o homem ele passa a possuir ali a partir do momento em que ele abandona a Deus. Os 4 primeiros mau hábitos: iniquidade, malícia, avareza e maldade. O homem por si só, ele é mau. Se nós não tivéssemos aceitado a Jesus, nós seríamos perversos, nós seríamos maus, e ainda assim, mesmo aceitando a Jesus, em algum momento essa natureza carnal ela volta à tona e você comete algumas maldades. Imagine aquele que está totalmente entregue. Ele está com a consciência cauterizada, ele pratica o mal, e muitas das vezes porque ele quer. Ele é perverso, ele mata mesmo, ele rouba porque é uma necessidade dele, e ele vai tirar a vida da pessoa porque ele gosta daquilo ali. Os 5 seguintes, que é o verso 28, inveja, homicídio, contenda, engano,
malignidade, são as injustiças com as quais magoamos as pessoas e o próximo. Inveja é obra da carne. Inveja é você querer aquilo que é do outro. Não é você almejar, poxa, fulano de tal comprou um carro, eu quero comprar um carro também, Senhor, me ajuda a comprar um carro. Não, inveja é, fulano de tal comprou um carro, eu queria aquele carro. Isso é inveja. Malícia e avareza. Avareza, dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, 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 dinheiro. A pessoa só fala em dinheiro, ela não vive sem dinheiro. E maldade, né, que é, como eu já comentei aqui, reflete as injustiças a respeito do bem-estar e das propriedades dos outros. Não consegue ver o outro bem, não consegue ver o outro prosperando, quer sempre estar por cima. Se aquela pessoa te conta que conquistou algo, você não consegue ficar feliz com o que ela conquista. Inveja, homicídio, contenda, engano. Homicídio, né, não precisa nem comentar, a pessoa que gosta de matar. Contenda, tem pessoas que gostam da semente do mal, gosta de plantar ali, vai lá e planta a sementinha e sai. Ela gosta de ver o circo pegar fogo. Existem pessoas que são desse jeito. Malignidade, pessoa que gosta de fazer o mal, tem prazer realmente em ser mal, tem prazer em praticar o mal com o próximo, em ver ele sofrendo. Quanto mais um homem se afasta de Deus, mais ele se torna mal. A seguir vem uma alusão a 6 disposições da mente em relação ao orgulho. Ele começa a falar de outros pecados da carne: orgulho, murmuração, detrator e aborrecedores. Deus não suporta o orgulho. O orgulho precede a queda. Mas não é um orgulho de você ter um orgulho, o bom orgulho, poxa, eu fui bem no trabalho, eu tenho orgulho disso. Não, é aquele orgulho maligno que faz você ser altivo, que faz com que você não seja humilde, presunçoso, murmurador. Tem gente que só abre a boca para murmurar. Tu chega nela, vai perguntar alguma coisa, a pessoa já está espraguejando, já está murmurando, não tem bênção nenhuma para contar. Injuriador, está sempre fazendo injúria contra o outro, sempre caluniando o outro, é obra da carne, tá? Inventores de mal, desobediente a pai e mãe, nécio, infiéis aos contratos, sem afeição natural. Inventor de mal, fica sempre querendo o mal dos outros. Desobediente a pai e mãe. Filhos, sede obedientes a pai e mãe no Senhor, porque isso é bom, e você vai viver muito tempo sobre a terra. Irreconciliáveis, pessoa que não perdoa. Tem crente assim: olha, eu sou crente, mas eu não perdoo, vai ficar de fora. Não consegue pedir perdão e não consegue perdoar. São irreconciliáveis. Não possui misericórdia, ou seja, você pode dar o perdão, você pode oferecer misericórdia àquela pessoa, mas você não faz, tá? Aí o versículo 32, para a gente encerrar, diz assim: Paulo, ele encerra esse primeiro capítulo dizendo assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Ou seja, Paulo está colocando aqui, nesse bojo todo, dessa lista, depois você lê em casa com mais calma, desses pecados ali que Paulo vai elencar. Paulo ele não coloca ali nessa lista somente aqueles que praticam, mas aqueles que apoiam. Você sabe que uma pessoa ela é irrepreensível, que ela não obedece pai e mãe, mas você vai lá e apoia, você não confronta aquela pessoa. Olha, você tem que ser obediente ao seu pai, você tem que se reconciliar, você tem que tratar bem as pessoas, você tem que saber que você magoou as pessoas, então você quer perdão, você precisa perdoar também.
Você não pode ser um assassino, você não pode ser um aborrecedor, você não pode plantar a sementinha do mal. Então as pessoas que apoiam essas coisas, Paulo coloca também no mesmo bojo. Amém? Então essa foi a pequena introdução à epístola de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo expõe o pecado, Paulo encerra todo mundo no pecado, para a partir do capítulo 4, ele começar ali a oferecer justiça. Se Deus quiser, a gente vai bater o capítulo 2, o 3 e o 4 nesta série. Amém? Eu espero que vocês tenham acrescentado ao seu conhecimento. Espero que com essa pequena introdução você venha buscar mais acerca da epístola de Paulo aos Romanos, porque eu tenho certeza que quando você começar a ler ela, a sua fé, ela vai aumentar a cada dia mais, porque você vai entender que você é pecador, que você foi justificado, que o Evangelho te salvou e que ele vai te levar para o céu.